Olá pessoal, tudo bem? É o professor Orlandir. Neste podcast eu quero apresentar para você Geografia Agrária, parte 2. Neste momento eu quero falar sobre alguns casos específicos de agricultura. Neste podcast eu quero falar sobre agricultura itinerante. E dentro da agricultura itinerante eu quero falar sobre a técnica da coivara. Beleza? Vamos lá! Agricultura itinerante. O que seria agricultura itinerante? Itinerante dá a ideia de movimento. Isso significa que é um tipo de agricultura tradicional. Tradicional por quê? Porque no fundo, não se utiliza tecnologias, apenas técnicas. E técnicas, você sabe que são transmitidas de geração para geração. Ou seja, os mais velhos trabalham, os mais novos observam, aprendem e reproduzem. Isso é técnica e não tecnologia. Isso significa que essas técnicas são utilizadas por comunidades e sociedades tradicionais e por isso são chamadas de itinerante. Itinerante, sabe por quê? Porque desmata uma determinada área. A partir do momento em que a produtividade vai diminuindo, uma nova área é incorporada ao sistema de produção. A vantagem é que a área que é abandonada, ela fica em pousio. O que significa ficar em pousio? Ela fica se regenerando. Assim, desmata-se uma outra parte e aquela fica regenerando. E assim sucessivamente. Correto? Se a gente for analisar ao fundo, as técnicas tradicionais da agricultura itinerante, elas não são impactantes ao meio ambiente se for praticadas por uma sociedade onde não haja interesse de produção de excedente para comercialização. Traduzindo, uma sociedade de subsistência convive harmonicamente com a natureza, mesmo praticando desmatamento e queimadas. Nós temos um exemplo interessante, que é o exemplo dos indígenas. Os indígenas brasileiros, quando os europeus aqui chegaram, encontraram essa prática, que era chamada de coivara. Portanto, a técnica da coivara insere-se no modelo de agricultura itinerante. Vou explicar para você como funciona a coivara. A coivara funciona em algumas etapas. Primeiro, há o desmatamento da vegetação mais alta, das árvores maiores. Depois que desmatam, eles esperam durante um período essas árvores e a vegetação secar. Quando essa vegetação seca, vem o fogo. Eles colocam fogo e a vegetação já seca queima. Porém, nem toda a vegetação queima. Então, o que eles fazem? Eles pegam a madeira que sobra, aqueles tições, aquela parte empretecida, árvores que não foram queimadas, eles colocam num canto, formando o que eles chamam de leiras. Leiras é uma espécie de fileira cheio de troncos de árvores queimadas, que não foram consumidas totalmente pelo fogo. O que acontece a partir daí? A partir daí o solo está limpo e começam a plantar. Entre as leiras cultiva-se o produto mais importante. E olha que interessante, os índios já faziam isso. Cultivava-se, por exemplo, plantava-se milho. Entre o milho, as fileiras de milho, plantava-se feijão. Entre as fileiras de feijão, na área onde estavam as leiras, que são as madeiras empilhadas, que não queimaram, plantava-se produtos como, por exemplo, quiabo, abóbora, que são produtos, cultivos que rapidamente desaparecem. Colhe e aí ele morre, como, por exemplo, abóboras, melancias e assim por diante. Vejam que esse modelo praticado pelos indígenas, dentro da concepção indígena de produção agrícola, que não tem nada a ver com comercialização e exportação,
as queimadas não é tão agressiva. Porém, essa prática passou a ser adotada pela agricultura de exportação. Vou dar um exemplo para você. Durante o século XIX e o século XX, no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, extensões enormes da Mata Atlântica foram devastadas no sistema de Coivara. Aqui houve impacto ambiental, porque o destino da produção do café, que era o produto principal, não era a subsistência, e sim a exportação, e sim o comércio, e sim o mercado. Então, por isso que as comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, indígenas, praticam até hoje a coivara. E não podemos, em hipótese alguma, confundir esse modelo tradicional feito dentro da concepção de subsistência, né? A gente não pode confundir com as grandes queimadas que acontecem atualmente, que além de destruir a vida microbiana do solo, torná-lo extremamente improdutivo, essas práticas contribuem para a liberação de carbono, contribuindo para o aquecimento global. Não podemos confundir as coisas. Uma coisa é a prática da coivara dentro de uma comunidade, de uma sociedade, de um grupo humano que pratica agriculturas na concepção de subsistência e de abastecimento da própria coletividade. Outra coisa é você pensar numa agricultura que pratica as grandes queimadas com o objetivo, né, de aumentar os lucros da empresa capitalista para exportação. Outro ponto que tem que esclarecer é que a maioria das queimadas no Brasil não acontecem por causa da agricultura itinerante. As queimadas no Brasil, elas acontecem por causa da pecuária extensiva, criação de gado e não plantações, não agricultura. Essa prática é muito comum e danosa. Então, não confundir. Não podemos discriminar e rechaçar o sistema de coivara, desde que seja praticado por comunidades que, há milhares de anos, praticam dessa forma. Logicamente que se tiver o elemento capitalista de comércio, essas práticas têm que ser abolidas. Por isso, elas são toleradas em comunidades tradicionais, como aldeias indígenas, terras quilombolas, terras ribeirinhas, terras de caiçaras e assim por diante. Correto? Por fim, pessoal, eu quero mencionar um fato importante. Geralmente, são pequenos produtores. Então, eles não são proprietários, geralmente, da terra. Geralmente, são poceiros. E quando eu falo em poceiro, é aquela pessoa que não tem dinheiro para adquirir a propriedade. Então, ele apossa da terra. Então, por isso que vem o termo poceiro. Essa terra pode ser pública, ou seja, do governo. Pode ser governo estadual, governo federal e até municipal, em alguns casos. Quando isso acontece, nós chamamos de terras devolutas, mas pode ser ocupação também em áreas privadas, onde o dono deixou praticamente a terra improdutiva e pequenos produtores acabam ocupando essas áreas e tornando-as produtivas. Isso faz com que as áreas onde se pratica esse tipo de agricultura fatalmente são áreas que têm conflitos agrários. Esses conflitos agrários estão relacionados aos interesses dos grandes proprietários em adquirir essas pequenas propriedades ou expulsar esses moradores que já estão cultivando há vários anos essas áreas, gerando mortes e conflitos no campo. Isso acontece muito na região amazônica, em especial norte de Mato Grosso, sul do Pará, Acre e Rondônia, e em outras áreas do Brasil também. Outro ponto que eu quero mencionar é justamente o fato de que na agricultura itinerante não existe o elemento capitalista. Portanto, não existe a propriedade privada e as relações de trabalho, elas são familiares.
Se elas são familiares, portanto, não há trabalho assalariado nessas áreas de produção. Então, pessoal, aqui eu falei para você o que é agricultura itinerante e comentei sobre um processo específico, que é a coivara praticada pelos indígenas antes mesmo do processo de ocupação das terras brasileiras. Um abraço e até a próxima.